Bom, tô muito contente. Eu falo sempre isso quando a gente começa o podcast, porque esse podcast, ele tem uma parada que é o seguinte: eu tô deixando aqui documentado conversas que muitas vezes a gente tem em lugares que poucas pessoas estão ali para poder ouvir. E eu tenho muita vontade de trazer pessoas aqui que eu sei que edificaram minha vida na troca. E eu espero deixar aqui guardado para vocês mais uma troca que a gente vai ter aqui junto. E aí vocês vão poder ouvir, compartilhar e tudo mais. Então hoje, elas pediram para fazer um suspense. Vocês não sabem quem tá aqui. Vocês não leram na descrição. Então, é um mistério. E esse mistério vai acabar agora. Porque eu tô recebendo aqui duas pessoas incríveis. Tem que falar mais alguma coisa ou só vou assim? Tá bom, tá já. bom, Acho que tá suficiente. Tá. Duas pessoas incríveis. Olha, cara... O que eu falo mais assim? Que pode dar um suspense? Extraordinárias. Eu estou recebendo hoje Dai e Gi, da Igreja Rocha Eterna. Muito bom. Menina, se apresentem, por favor, para as pessoas lá. Oi, gente. Eu sou a Dai, tenho 30 anos, sou formada em rádio e TV. Hoje eu sou líder do Ministério de Multimídia na Igreja Rocha Eterna Vila Matilde. E é um prazer estar aqui com vocês. Nossa. Apresentadora. Vai lá, depois da Fátima Bernardes, vai você. Vai. Eu vou ter até que me concentrar. Eu sou a Giovana, eu tenho 19 anos, eu curso psicologia, eu sou líder da comunicação da Igreja Rocha Eterna, junto com a Dai. E eu sou designer também e social media. E a gente tá aqui pra bater um papo. Que é isso? E a gente aqui, pessoal, está aqui para bater um papo com você. Bom, muito legal. Estou muito feliz de receber vocês. A Dai, a gente se conheceu num trampo. Foi. Que a gente foi fotografar um casamento. E... Não, eu fui filmar. Eu fui filmar e fotografar. Exatamente. E aí, nesse encontro, a gente trocou uma ideia, passou um tempo, eu fui dar uma palestra na igreja delas. Eu tô falando com vocês que as pessoas estão perdidas. Sim, todo mundo. E foi muito legal, conheci a Gi lá, e no final do workshop, da palestra, a gente começou a trocar ideia. E foi muito legal, porque eu vi uma coisa assim, eu já tive acesso a muitas igrejas. E uma coisa que é muito difícil, e a gente precisa valorizar muito, é quando a gente consegue levar novas pessoas ou inspirar pessoas a darem o potencial que elas têm. Porque às vezes as pessoas não têm noção que elas podem chegar e fazer. Sim. E aí, no meio do workshop, a gente conversou sobre estilo de pessoas, né? E eu achei muito legal a forma que você, Dai, pôde compartilhar, transbordar, eu diria, através da forma que você é e o que você faz, e inspirar até mesmo uma pessoa que tem um aspecto diferente do seu. Porque a gente é um pouco parecido. Sim, meio acelerado, assim, aquela coisa. Quase nada. E a Gi é uma pessoa muito mais centrada, muito mais organizada. Sim. E eu queria muito que a gente dividisse isso aqui hoje. Essa construção desse ministério. Como você chegou a ser líder de multimídia, como a Gi chegou a ser líder, já descobri hoje, como a Gi chegou a ser líder da fotografia. Você só da fotografia? Não, comunicação. Comunicação. Vocês estão vendo que eu estou descobrindo as coisas agora. E eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu espero muito que quem está ouvindo a gente entenda que são processos, mas que Deus espera da gente algumas coisas que eu acho que vocês podem compartilhar o testemunho de vocês aí. Fechou? Começar? Agora eu vou parar de falar. Então tá bom. Bom, eu cheguei na Rocha Eterna em 2019. E aí foi interessante que todo mundo já sabia, assim, que eu era fotógrafa e tal, que eu sou fotógrafa desde 2012. E aí tinha uma galera lá da igreja, né, que já tava nessa igreja, que me conhecia e sabia do meu trabalho. E aí tá bom, aí eu fui lá, fiz uma visita e tal, fui numa célula, aí nessa célula já estava o pastor, e aí o pastor já colou em mim, né, e já começou a conversar comigo e tal, ele, eu quero fazer uma visita lá na sua casa, e o pastor super acessível. Aí ele já foi na minha casa, tal, depois de uma semana dessa célula, e aí a gente conversou e ele perguntou, assim, o que eu fazia e tudo mais. Ele viu, assim, em mim algo que nem eu via, que sabe? Ele viu muita confiança, assim, naquilo que eu tava falando e tal. E quando eu comecei a frequentar a igreja mesmo, que eu fui apresentada, eu já entrei direto pro ministério. Aí eu cheguei lá, uma igreja pequena, acho que não tinha nem 150 membros na época. Que louco. A igreja cresceu bastante. Hoje quantos membros Hoje temos o quê? 800 mais ou menos? Tá chegando no 1000 já. Por aí. Então, eu cheguei, tava tudo assim, em transição e tal. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas muita transição.
Acho que no ministério tinha o quê? 7 pessoas. E aí já tinha uma líder, né? Já tinha uma líder lá. E ministério pequeno, uma câmera, aquela coisa. E aí quem entrava já ia fazendo tudo, não era só fotografia. Então eu entrei fazendo transmissão, projeção, você aprendia tudo. E aí tá bom, aí passou um tempo, a gente já mudou de igreja, outro prédio, né? Então eu entrei em fevereiro de 2019. E em setembro a gente mudou de prédio. Aí nessa transição de prédio já foi um boom, assim, que aí o ministério também em si, da multimídia, cresceu, né? Porque a igreja é maior, a gente foi acompanhando essa transição. E aí hoje nós temos, sei lá, 30 pessoas, eu acho. No Agora ministério? No Agora ministério. Tá 40 e pouco. Olha lá. É. Você vê quem Tá vendo? você vê quem é do movimento e quem é da organização. Você Exatamente. chega nessa hora, você começa a separar Exato. lá. Então, tem uma galera, assim, grande hoje, mas muita dificuldade a gente teve nessa transição. Entraram novos líderes, saíram outras pessoas também. E aí, nessa transição de igreja, eu passei a ser líder, né? Então, lá na outra igreja, que era de 150 membros, eu não era líder ainda. Aí, quando a gente foi para esse novo prédio, aí eu passei a ser líder. E aí, eu descobri, assim, em mim, coisas que nem, né? Tipo assim, não sabia que eu tinha essa capacidade de liderar as pessoas, que é muito louco. E essa questão, assim, de lidar com as pessoas, você passa a olhar de uma maneira diferente, tipo, não só para aquilo que você faz, mas tem que olhar o potencial de cada pessoa. Acho que isso foi uma das maiores dificuldades, talvez, e também um lugar que mais me esticou, assim, para ser melhor, sabe? Você tá falando que tipo, a maior dificuldade que você teve foi realmente de liderar, de Liderar. pessoas. Exatamente. E aí você passar conhecimento, você aprender novas coisas, porque eu não sabia, tipo, mexer na iluminação, que hoje a gente faz também. Não sabia muito de transmissão, então veio a pandemia, aí a gente teve que, tipo, mergulhar nisso e melhorar ainda mais, né? E aí, quem não sabia essas coisas teve que aprender. E ninguém lá era profissional, assim, tipo, eu sei fazer isso. Não, foi todo mundo aprendendo. E eu mesmo era só formada em rádio e TV, só que nunca trabalhei com isso, assim, fora, só, tipo, vídeo e tal, mas nunca fui numa emissora, então eu não sabia fazer transmissão, né? Aí a gente foi o quê? Investigar, vamos buscar conhecimento para aplicar aqui, porque agora as pessoas precisam. Então a pandemia esticou também a gente para isso, sabe? De melhorar, de buscar qualidade, né, no que a gente estava fazendo. Quando você fala esticou, o que você acha que foi o grande trunfo, assim? Nossa, trunfo é uma palavra Uau! de velho, né? Eu me senti agora um tesouro. Trunfo, né? Sim. Qual foi o grande, você falou assim, cara, fazer isso, pra mim fez diferença. Por exemplo, no processo dessa transição de ser líder de vez, você já falou que teve dificuldade de liderar, mas sim. qual foi a atitude que você teve que depois que você passou pelo processo, você falou assim, cara, isso foi importante para que as coisas melhorassem? Eu acho que, assim, quando eu entrei no ministério, era tudo junto. Então, todo mundo fazia tudo. E aí, eu tive que observar as pessoas e perceber nelas o que elas fazem de melhor. Então, por exemplo, tinha aquela pessoa que ela ela tinha o feeling ali da fotografia, ela gostava daquilo, e eu não podia matar ela fazendo uma transmissão, porque ela carregava algo muito maior na fotografia. Então, observar essas coisas nas pessoas e colocar ela ali onde ela tinha que estar, acho que foi o maior desafio, e também que quando eu acertei, tipo, falei, nossa, é isso, sabe? Deu trabalho. Deu trabalho. Muito trabalho. Porque assim, eu quando eu liderei numa comunidade, né? O grande lance era pessoas que chegavam com um talento incrível, mas não eram para fazer aquilo que eles achavam que iam fazer. Até a pessoa até mesmo entender, aceitar. Sim. Não é que a gente vai falar o que ela tem que fazer, mas você vê que ela desenvolve muito melhor em outros lugares. Exatamente. Né? Que louco. Exatamente. E você, Gi? Eu cheguei na Rocha em 2021. Eu sou ruim com data, tá? Mentira. Ela é organizada, tá vendo? Mas Eu sou organizada, mas... Ela tirou agora, ela vai ser é organizada. Não é ruim com data. É organizada. Deixa ela. Sim, simplesmente eu não vou falar mais nada. Mas eu sou ruim com data. Mas eu acho que foi em 2021, eu saí de uma igreja que eu nasci na igreja, na verdade. Os meus pastores praticamente fizeram meu parto. Então, eu era muito envolvida e tudo mais. Mas aí eles passaram por uma transição muito forte e, tipo, toda a minha família saiu e só eu fiquei. E aí, tanto que eu não fazia nada a ver. Não fazia nada com nada do que eu faço hoje. Eu era líder do Ministério de Dança. Sério?
Revelação. Revelações aqui. Olha, aí o pastor tá lá na sua igreja. Ah, boa. Dança. Inclusive, recentemente entrei no Ministério de Dança agora. Na Santa Retornou. Rocha? Eu retornei das cindas. Nossa, retornei Retornei da das cindas. Mas eu era líder de dança, e aí quando eu cheguei na Rocha, eu cheguei, tipo, bem machucada, assim. Tipo, bem receosa, assim, não quero amigos, vou ficar quieta aqui durante um bom tempo. Ela me conheceu e foi por água abaixo. Você viu que ela não queria amigos, né? Você vê, né? Aí a Bia, enfim, comecei a orar, tudo mais, pedindo uma direção do Senhor, não sei o quê. Que eu falei assim, não é possível que eu tenha que fazer a dança, tipo, eu quero algo novo, tipo, eu tô cansada de fazer a mesma coisa, tal, não sei o quê. E aí o Senhor falou, e aí na época da pandemia, o que aconteceu? Eu senti muito forte que eu tinha um chamado pras nações. E aí, mas como tava em pandemia, eu não podia simplesmente pegar minha mochilinha e ser Ir pras enviada. nações, né? Exato. Tava proibido. Não tinha como ir. Exato. É. E aí eu falei assim, então eu vou pregar Jesus na internet. E aí eu virei tipo uma blogueira cristã. Sério? Na Blogueirinha. E pandemia. onde acha isso? Arroba. Arroba, vamos lá, arroba, apareceu aqui. Assim. Isso, quem tá ouvindo no Spotify, na Deezer, seja um grupo, agora se lascou, vai ter que ir lá no YouTube para ver Abri a descrição. Não, descrição, assistir o vídeo inteiro, a descrição, me ajuda aí, né, velho? Ouvir o vídeo inteiro, compartilhar o vídeo, senão não Exato. consegue acessar o Instagram da gente. Senão não consegue me seguir. É nova regra. É a nova regra do Instagram, se Boa. vocês não sabiam. Não, é isso. Enfim, aí eu falei, vou pregar na internet então. Mas aí, como eu sou muito organizada, eu sou extremamente certinha. Então eu falei assim, então eu vou fazer de qualquer jeito. Aí eu fiz um curso de marketing digital. Eu comecei a estudar de verdade pra fazer tudo isso. Vídeo, essas coisas todas. E aí, eu vi que eu conseguia transformar isso em uma renda pra mim. Pra eu conseguir pagar minha faculdade. Marketing digital? E aí eu Eu comecei... já pensando em trampo, velho. Eu pensei assim, ó, é sério, você faz marketing digital? Ah, tá. Depois você conversa no final. E aí, cara, eu virei social media, tal, designer. Aprendi a mexer, tipo, Photoshop, essas coisas. E aí, eu tava vivendo toda essa transição. E aí, também vivendo a transição de sair da igreja e ir pra uma igreja nova. Que eu vivi a minha vida inteira. Então, me despedi de todos os meus amigos e tudo mais. Foi bem difícil. E aí, eu entrei na Rocha. Eu falei assim, tá, já que eu tô fazendo isso, talvez eu possa aprender alguma coisa aqui. Possa ajudar, tal. E aí, eu entrei na multimídia. Caiu, né? Caí de paraquedas. E a Caiu no líder, laço. e a líder Foi da um multimídia é? Quem? Era quem? Você caiu não queria amigos, não queria, caiu na multimídia. Que a líder era quem? Vocês já estão percebendo, já estão conectando na hora. E aí, eu entrei lá, beleza, servindo numa boa, projeção. Eu gostava muito de fazer a projeção. Tranquilo, bem- sem perrengue. Aí a Bia falou assim: não, a gente tá precisando de muito de ajuda, que era a antiga líder. A gente tá precisando de muita ajuda lá na comunicação. Eu falei assim: não tô fazendo nada. Esse é o problema do artista. Esse é o problema do artista. A Eu gente não não tô sabe fazendo. ficar quieto. Isso não não sabe, tô mano, fazendo que tal nada. faixa. Mas só uma observação. É uma coisa que a gente tem aprendido a lidar, sabia? Com o tempo ocioso. É necessário. Sim. Porque eu sou um cara que eu não consigo ter tempo ocioso. Eu achava que sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Senão, tipo, eu tô sendo extremamente improdutivo. Sim. Nossa, eu sou horrorosa. Eu sou dessa, eu não faço Diz assim, ó, nada. descansa. Eu tô aprendendo a lidar com isso. E é importante, cara. É extremamente importante. Continua, desculpa. Imagina. E aí, enfim, entrei na comunicação pra ajudar a Bia. Beleza. Tô lá de boa, fazendo um Coitadinha. banner aqui. A Bia- Aprendi. A Bia era, A Bia que está nos ouvindo hoje, que a gente não sabe onde ela tá. a Bia era líder comigo, Te amo, Bia. Ela é maravilhosa. Sim. Ela é muito boa no que ela faz. E aí, fui lá, ela me ensinou a mexer no Photoshop. E aí, eu aprendi na raça a mexer no Photoshop. Eu ficava o dia inteiro lá dentro, fuçando até aprender a mexer em tudo. E aí, ela chegou um tempo e falou assim, ó, tô assistindo de Deus, de dar um tempo, tal, não sei o quê. Você assume pra mim, provisoriamente? Aí eu pensei novamente, não tô Por que não, né? fazendo. Não tô fazendo nada. É o segundo, não tô fazendo nada hoje. Gente, Sim. sente a revelação aí. O tema do. Não tô fazendo nada. De um tema. Sim. Enfim, aí, beleza, assumi. E aí ela sentiu de Deus, tipo, que não era pra ela voltar. E Eu vi assim foi. aí eu Tá bom. caí lá, entendeu? E aí eu Sim. assumi o ministério. Mas só que, cara, Deus sabe como ele faz as coisas, porque
mudou a minha vida começar a cuidar do ministério. Mudou, tipo, o meu trabalho, eu aprendi coisas extremamente necessárias pro meu trabalho. Sou uma profissional 1000 vezes melhor agora. Então, e o fato de liderar pessoas é o chamado da minha vida, assim, tipo, cuidar de pessoas é a melhor parte do meu ministério, sem dúvidas. Eu amadureci uns 10 anos nesse tempo que eu Sim. Isso porque você tem quantos anos? tenho 19. É. Ela tem 29 anos agora, pessoal. Não, com a idade já que ela tem de espírito, uns 90. Nossa, isso porque você não queria amiga. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo, porque eu entendi já. Agora eu já peguei a visão. Entendeu? Enfim, aí eu liderei, tipo, tem sido transformador, assim, na minha vida. Cuidar de pessoas, com certeza é a parte mais difícil. Sim. Porque é isso, tipo, você vê o potencial que a pessoa carrega e ajudar ela a encontrar e exercer isso da melhor maneira para que o nome de Deus seja glorificado através disso. Mas só que não tem nada mais prazeroso do que isso, cara. Ver pessoas, tipo, fazendo o que Deus chamou elas pra fazer é, tipo, 1000 vezes melhor. Sim. E me diz uma coisa, hoje, no processo, a gente não tinha pensado nisso, né? Mas hoje no processo do que vocês liderando pessoas, qual é o processo para vocês identificarem entrou lá o Caio. Cheguei, oi, tudo bom? Tô aqui, tô sem fazer nada. O que eu posso somar com vocês? Eu queria ajudar vocês. Qual é o processo hoje na Rocha, tanto em multimídia quanto em comunicação, para até eu chegar num ponto e falar assim, ó, Caio, vai lá, não tá fazendo nada? Faz isso aqui, ó. Como é que funciona? Conta aí. Você quer explicar ou eu explico? Pode ir. Não, você é a pessoa que explica pra você. Ela A Dai já falou, não, só é legal, já junto, nós vamos junto. Então, assim, eu e a Dai, como funciona? Peraí, desculpa, só eu tenho a líder de multimídia, e aí debaixo desse guarda-chuva, como é que funciona? Aí tem fotografia, transmissão. Nós estamos nessa, como fala? Transição, nesse processo aí. De Então, levantar o pessoas de pra fotografia tem o Israel, que ele cuida. Esse cara E ele é o melhor ministério que tem na igreja. Fotografia. E aí tem as outras áreas, que é transmissão, projeção e iluminação. E comunicação. Não, e aí comunicação... a comunicação tá do lado da multimídia. Tá, então porque a multimídia, ela cuida de tudo que acontece dentro da igreja. Exatamente. E comunicação... É tudo que é fora da igreja. Exato. Que louco. É legal essa organização assim. Então você tem pessoas que respondem para as duas, pessoas que respondem para uma coisa só. Boa, porque você não fica enchendo o saco das mesmas pessoas. Exatamente. Caramba. É uma dificuldade isso, né? As pessoas procurarem acerta, mas tá tudo bem. A gente sempre bate na mesma tecla com o pessoal da igreja. Então, assim, sempre é assim. Eu preciso, sei lá, de gente pro evento tal. Eu falo, infelizmente não é comigo que você resolve isso, a que tá organizando isso e a líder é a Dai. Então, ela que vai te responder isso. Na sua igreja tem reuniões de líderes? Tem. Vocês já experimentaram ir lá desenhar? Já? E não rolou? A gente sempre vai bater na mesma tecla. Sempre. Por que é separado? Exato. Sim. Eu acho que é uma coisa que o pessoal fala, mídia. Você é da mídia, acabou. É ponto. É o rótulo, mídia. Sim. E até por conta dessa transição de igreja, de uma igreja pequena para uma igreja grande, então, tipo, tá todo mundo nesse processo, entendeu? Aprendendo. E quando eu faço solicitação, é só o WhatsApp? Por enquanto sim. A gente tá instituindo um novo aplicativo na nossa igreja e tal. Que louco. E a gente tá organizando. Ela fez assim, ó. Então, podia falar? Ela fez isso, ela olhou pra você, você podia contar? Mas ela deu uma olhadinha. Até incluindo aqui, né, sobre o que você perguntou, a gente recentemente fez uma reunião de integração, então apresentando mesmo, ó, a multimídia é isso aqui, a fotografia faz isso, a transmissão, projeção, comunicação. Aí a pessoa já fala, ó, me identifiquei com isso aqui. Então a gente já vai testar ela nessa área. Você já busca uma aptidão. Isso. As possibilidades. Antes não era assim. Antes era tipo assim, ó, você vai aprender tudo e aí depois você fala aí o que você gostou mais. Vamos lá, descobre como é que vai ser. Exatamente. Porque não tinha essa organização. E hoje a gente, né, tá conseguindo trazer isso e tá sendo bem legal, que as pessoas já... eu gostei desse aqui, eu acho que eu vou me dar bem aqui e tal. Então ela já vai mais direcionada, entendeu? Top. Tô achando animal. E aí, tipo, a maioria das pessoas, por exemplo, essa última reunião de integração que a gente fez, a pessoa chega assim, cara, Deus me deu uma direção pra estar aqui. Então, eu acredito que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí a gente apresenta o que é. Às vezes a pessoa muda de ideia e às vezes a pessoa chega e fala, exatamente isso que eu quero fazer.
E aí, tipo, ela entra com a gente, Sim. mas só que os 2 ministérios têm treinamentos separados. Então, por exemplo, agora, dia 21, no caso amanhã, a gente tem o treinamento da multimídia, que a Dá vai fazer transmissão e projeção. Então, o pessoal que tá interessado, ó, tal dia vai ser o treinamento. Você vem, participa, e aí a gente vai começar a inserir você dentro da escala. Que animal. Então o É. processo, eu vou pra integração, depois da integração, eu já tô apto a estar na escala. Isso. Aí dentro da escala, tipo assim, os 2 primeiros meses a gente procura sempre colocar a pessoa estando junto com a gente. Então, hoje meu primeiro dia na transmissão, não vou colocar a pessoa lá sozinha. Fogueira. Até. Assim, vai. Eu já colocaria. eu- Eu já mandaria Quando falar, eu entrei, esses era botões tipo aí, ó. assim, vai, minha filha, né, se vira. Vai. Agora a gente, né, tem uma compaixão, né, aquela gente coisa. Eu tenho Pelos problema, eu novos, adoro a gente- pôr as pessoas na fogueira, não é não, Felipe? E aí, a gente sempre coloca com uma de nós. Então, Ou com alguém do nosso time que é mais experiente. isso, né? que já sabe e tal. Animal. Então, tem muita gente chegando que, tipo, nunca fiz isso, mas vocês ensinam. Claro, a gente tá aqui pra isso. É. E tem devocionais? Como é que funciona? Tem encontro? Isso é algo, ó, que o Caio falou na palestra dele, a gente não tinha, e a gente vai começar. A gente vai inserir. Que louco, Sim, sério? é. Depois da palestra? Você, hein? Foi por Que causa da de hora, você. mano. Eu acho isso importante porque, mais do que despertar nelas, eu acho que o discipular Sim, é exato. importante, porque isso, as pessoas se perdem. Aham. Eu me perdi várias vezes, tipo assim, me perco e me acho, eu tava contando lance da fotografia na igreja. Uhum. Tipo assim, então são coisas importantes que eu fiquei feliz de poder ter É, somar nessa, É, porque assim, demais. você construiu uma parada muito legal. E é difícil porque às vezes a gente tá fazendo tanta coisa, a gente não percebe o quanto, não Exato. só nossa evolução, quanto aquilo que a gente tá plantando. Exato. Então hoje a rocha, do jeito que ela tá, na Vila Matilde, Uhum. não só por vocês, mas por mais pessoas, mas existe um processo que custou. Sim. Então é muito louco saber Muito. disso. Que da hora. E assim, a nossa intenção com o devocional não é tipo fazendo discipulado. Por quê? Porque a nossa igreja é uma igreja em célula. Eu falar isso. já existe. Já Sim, existe sim. um discipulado fora, né? Então, tipo, que é um discipulado geral, cuidando da vida da pessoa e tudo mais, acompanhando ela ali de perto. Toda semana tem célula, a gente conversa sobre o que aconteceu no culto e todas essas coisas. A nossa intenção com o devocional na multimídia e na comunicação é tipo, cara, o que você tá fazendo dentro da multimídia e por que você tá aqui? Tipo, por que existe a multimídia dentro da igreja? Tipo, aonde que existe a multimídia na Bíblia? Não tem um versículo lá na Bíblia, Uhum. tipo, eis que vão, façam discípulos e entrem na multimídia. Abre o computador e Sim. Exato. Moisés, liga a máquina. Aprendam Photoshop. Tipo, não tem. Mandem Fala assim, campanha no Pedro, WhatsApp. liga a máquina e pega os peixes. Exato. É. Cara, então, Sim. aonde que entra isso dentro de um cristão, da vida de um cristão? Onde que tá a base bíblica disso? Putz, Sim. eu acho que isso é muito louco, sabe por quê? A gente recebeu uma pergunta no Instagram do Fotografia na Igreja, até gravou um podcast sobre isso, que é assim, qual é a forma de fazer um marketing para a igreja? Mano, isso é uma pergunta que para mim, ela é muito perigosa, Uhum. porque não existe um formato do que se deve fazer com a multimídia na igreja. Porque a Rocha é uma igreja, Sim. a Big Home é uma outra igreja, enfim, todas as igrejas são outras igrejas. Uhum. Então, existe não um marketing para a igreja, existe um executar aquilo que vai expor a essência de quem a gente é. Sim. Exatamente. Sim. Então, assim, eu acho que isso que você está falando, tipo assim, é a gente realmente posicionar as pessoas, andar junto pra gente conseguir entender quem a gente é e o que a gente vai fazer. Exatamente. Isso é animal, mano. E todo mundo ir pro mesmo lugar com a mesma visão, entendeu? Nossa, Sim. velho do céu, animal, velho. Aula valendo, velho. Aulona mesmo, sério. Porque é muito louco ter essa consciência. Uhum. Porque assim, cara, eu já pude ver muitas igrejas. E na grande maioria delas, a expectativa é de alcançar outra. Entende? Sim, sim. Tipo assim, nós somos da Rocha e a gente tem acompanhado o que a igreja Y faz. Aham. Falar Y parece Hillsong, né? Sim. Em vez de Y, fala outra igreja. Y Hillsong não, porque é com H. Olha esse alfabeto. Olha. Mas, tipo assim, a igreja W faz Aham. e, tipo assim... E, mano, não é isso, sabe? Tipo, é muito louco ver essa consciência mesmo, Sim, assim, sim. de posicionar as pessoas no direcionamento que a igreja entende que é. É tipo, é pegar as ferramentas que a gente tem, tipo, no mundo hoje.
tipo, aprender, cara, sobre métrica, sobre Instagram, sobre tudo. Existe uma forma correta de fazer as coisas porque existe uma forma da qual elas foram criadas. Mas não quer dizer que, tipo assim, se você postar 3 fotos, se você Uhum. fizer assim, 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 assado, você vai, sei lá, conseguir 1.000 seguidores numa semana. Cara, não é assim. E não, o foco não é seguidor. Então, tipo, a gente tem toda essa questão de, cara, nas nossas mídias sociais, na multimídia, o nosso foco é alcançar pessoas. Sim. Ponto. E caminhar É, sobre aquilo que o Senhor tá nos direcionando, né? Exato. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, o pastor, ele gosta de fazer vídeos e tal. E sempre tem uma palavra, né? Então, ele ó, recebe uma revelação do É. Senhor, enfim. E aí ele faz, tipo, uma série, né? Por exemplo, um tema X, e aí a gente grava. Então não é tipo, aquela igreja ali tá falando de Exato. alguma coisa. Aí eu vou gravar aqui também. Não, é sempre baseado naquilo que Deus tá pedindo pra gente fazer. Então não é aleatório, tipo assim, ou copiando Ou que alguém, tá no sabe? hype, né? É, exatamente. Eu acho que o grande lance, o que eu quis dizer Sim. também é muito na multimídia mesmo, Aham. questão ser visual. Eu acho que Sim, sim, sim. a gente precisa estar. A gente vê muita Conectado, né? coisa. Exato. É o papo Sim. do lance da gente estar vendo o Instagram sempre e enfim. Então, assim, Sim. e consumindo aquilo e colando naquilo, né? Aham. Isso é na vida, tipo, Sim. na vida. Então, assim, é muito mais. Acho que esse lance da palavra, cara, eu espero É. muito. Quem sou eu pra ter que exigir isso de alguém, né? Aham. Mas, tipo assim, eu espero muito que isso não seja. Que as igrejas não vá por essa vertente só até na campanha, né? Que aí é um Sim, problema. sim, É. sim. Mas acho que esse lance do processo é muito legal. Eu entendi como a pessoa chegou, como vocês fazem o processo para elas chegarem até o Uhum. ponto delas. Ela começa a escala, ela tá na escala, elas fazem. E me diz uma coisa: quais foram os processos, por exemplo, Dai, como Aham. líder de comunicação, Gi, como líder de multimídia. Tá vendo? Eu tô confundindo, imagina os Tudo bem. e Gi, como líder de comunicação. Quais são os processos hoje que vocês podem falar assim, galera? Uma coisa que é importante para vocês que estão aí. Imagina uma igreja Uhum. que tá ouvindo a gente e falou assim: nossa, velho, a igreja dela, essas transições. Eu tô vivendo no meio de uma transição, não Uhum. sei mais o que eu faço, meu Deus, socorro, vou largar isso aqui. O que vocês podem deixar como líder de multimídia e como líder de comunicação para que essa pessoa comece a achar um caminho que seja mais saudável para a equipe delas? Ó, Uau. vocês que estão ouvindo. Corta pra minha câmera aqui, põe pra minha câmera, põe minha câmera pra mim. Você tem que me agradecer. Porque isso aqui é pra você agora parar o carro no metrô, você cutuca a pessoa e pergunta: tem um papel aí pra mim, que eu preciso anotar um negócio aqui Sim. que eu tô ouvindo. Ouve isso aqui que agora já era. Porque eu te ajudei. Obrigado. É. De nada. revelação Obrigado, vem. você A falou. revelação vem. A revelação tá vindo. Eu acho Aqui que no- o primeiro ponto é você entender onde a sua igreja está, onde você está também. Então, a nossa igreja está numa transição e a gente entende isso e a gente está vivendo o processo. Então, primeiro eu tenho que entender onde eu estou, o que eu estou fazendo, por que disso, entendeu? Então, beleza, agora eu tô aqui, é uma transição. Então, eu tenho que entender que uma transição, muitas vezes, ela machuca. Fato. Ela é Tipo assim, ela é desconfortável. Então, nem tudo é, nossa, mil maravilhas, nossa, transição. Agora só partiu, coisa nova. Não. Existe um processo. E nesse processo, você vai ter que, às vezes, impor uma ideia que você teve, que, tipo, mas não impor de tipo, isso aqui. Mas você vai ter que explicar, falar, olha, é por conta isso. disso, é por isso, tal, Deus me direcionou pra isso, eu acho interessante colocar isso. Então, você tem que estar muito disposto a, tipo, cara, a ser confrontado também, tipo assim, isso aqui não é legal que você tá fazendo, ou eu apoio isso que você tá fazendo. Então, a receber os nãos, entendeu? Uhum. Você vai ter sim e você vai ter não. Então, esse processo é bem difícil, assim, de você, né, manter ali a calma, mas entender que o Senhor, ele que nos capacita, se ele colocou a gente pra fazer aquilo, então ele que vai abrir as portas e vai direcionar. Às vezes tem coisas que a gente fala assim, putz, o pastor não vai querer isso aí não, cara. É. Mas a gente fala assim, vamos orar, vamos buscar, né? O Senhor vai tocar o coração do pastor. É. E muitas vezes funciona. Porque muita coisa vinha assim, tipo, não vai, não dá certo isso. Mas às vezes não, né? A gente tem a chave do negócio, que é o quê? A oração. E às vezes a gente deixa isso de lado. E aí, tipo, a gente tem aprendido muito, colocar diante de Deus os nossos projetos, aquilo que a gente tem de ideia e tal, e tem feito muita diferença, sabe? Que às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, tipo, é isso aqui e tal. Mas não, tipo, Deus, ele quer que você vá lá e, né, tenha acesso a ele, a gente tem acesso livre,
E tipo, vai, minha filha, fala, o que você tá querendo aí? Né? Ei, cara, Vamos, lá bora, vem. lá vem. Só um minutinho que ele vai falar de multimídia. Sim, Já vem a entendeu? Dai lá falando. E aí, a gente tem essa chave que é a oração, e às vezes a gente deixa de lado. Então, é realmente se manter no propósito, buscar em Deus o que ele quer e o resto ele faz, né? Mas é entender esse lugar de, tipo, é uma transição e vai ter coisas legais e nem tão legais assim, e tá tudo bem. Tá, Uau. vambora. Vamos lá. Já recebi o recado que a gente tá com o tempo. Vamos lá. Apertado. Mas vamos. Eu acho que eu vou complementar o que a Dai disse, né? A gente tem passado por um tempo de entender quando que a gente deve semear e quando a gente não deve semear. Então, tem momentos que o solo tá fértil e tem momentos que o solo não tá preparado para receber aquilo que a gente quer derramar. Sim. Então, manter essa intimidade na oração do tipo assim, a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Nossa. Frase aqui, Ô, ó. véio, pelo amor de Deus, esse podcast aqui, ó, esquece tudo. Isso aqui, semana que vem, isso aqui. Você tá louco? Então, tipo, não é que, sei lá, o meu pastor não me entende, o meu pastor, cara, não gosta do que eu faço, não confia em mim. Não, cara, ele tá. Agora, nesse momento, ele não tá preparado. Talvez a sua igreja não tá preparada. As pessoas que congregam com você não estão preparadas. O time que você tem não tá preparado pra receber aquilo que você tá na cabeça. Então, assim, Sim. semeia em oração e começa a semear aos poucos, cara. Semear aos poucos. Primeiro vai no time, passa a visão, pergunta o que eles acham, seja vulnerável. Então, tipo, galera, a gente tá pensando nisso e nisso aqui. O que vocês acham? A coisa errada, a coisa certa na hora errada. É errada. Putz, esse é o tema, pai. Mano, olha isso aí, velho. É muito sério. É muito sério. Muito a sério. gente fez a confraternização do ano passado, e aí eu decidi fazer uma dinâmica que é o que você gosta na multimídia e na comunicação, o que você não gosta e o que Sim. você gostaria que tivesse. E a gente recebeu tantas coisas legais, e que muitas vezes a gente tá tão focado no, cara, a gente descobriu isso, a gente pegou aquilo, o tal fulano tá fazendo aquilo lá, não sei o que, eu sou boa nisso, bananana, e a gente não para pra escutar o nosso próprio time, as pessoas que estão caminhando com a gente. Poxa, anotou aí, né, queridão? Anotou aí, né, queridona? Anotado. Tá bom, né? Anota aí, vai anotando. Então, tipo, cara, ouve seu time, né? Não é porque uma pessoa acabou de entrar na escala ou acabou de entrar no seu grupo, no seu ministério, cara, que ela não tem nada pra derramar sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do ministério, sobre as pessoas que estão à volta dela. Então, escuta as pessoas, seja vulnerável pra extrair aquilo que é legal, aquilo que não é, junta tudo, entrega ao Senhor em oração, semeia aquilo em oração e na hora certa você vai falar, tá pronto, pode ir. Sim. Eu acho que devia ficar quieto. Assim, pra esperar ver se as duas falam mais alguma coisa. Sim. Pra vocês agradecerem depois. E tem coisas que a gente foi chamado mesmo para implantar. Exato. Então, às vezes você tá numa igreja que você fala, putz, isso aqui não é para mim, não tem isso, não tem aquilo. Mas se você já está incomodado porque não tem, é porque você já tem a visão daquilo. Então, tipo, Deus já tá chamando você para fazer algo. Então, eu acho que muitas pessoas não têm essa coragem de implantar as coisas. De iniciar algo, sabe? Eu acho isso importante, Sim. mas eu acho que é atrelado a uma coisa que vocês estão falando, que é mais importante ainda, que é o beba da fonte. Sim. Porque o problema hoje, a gente também passou por umas palavras aqui, eu falo a gente, pô, junto aqui, né? Sim. É sobre a gente pode fazer o que a coisa mais absurda e incrível do mundo. Mas o problema é que a gente está querendo fazer coisas incríveis sem beber da fonte incrível. Entendeu? Então, tipo, você faz uma coisa incrível vazia. Então, acho que fazer principalmente esse ponto de, cara, meu pastor não entende, minha igreja precisa. Tá, mano, mas você tá bebendo da fonte, às vezes nem Deus quer que você faça isso. Exatamente. Então, eu acho importante esse lance de beber. Eu acho que tudo que vocês estão falando, eu tava aqui só ouvindo, falando, mano, é isso. Tipo assim, tudo que vocês estão falando, é beber da fonte, mano. Você beber da fonte mesmo, sabe? Que aí eu acho que a pessoa vai conseguir realmente desbravar novos caminhos. E tem coisas, por exemplo, lá na nossa igreja que foi falado já em 2019, 2020, 2021 e agora que tá acontecendo. Então, tipo, não é desistir. Tipo, não é porque você recebeu um não ali que não é pra você fazer aquilo. É o que a gente falou, às vezes não era o tempo. E aí, né, você continua, tipo, perseverando ali e vai vir o tempo certo. E aí, na hora que vem, o de repente de Deus acontece. Puf,
Então, é você realmente perseverar e ter discernimento de tempo, né? De quando é pra fazer, de quando não é e tal. Tem um pastor que a gente gosta muito, que inclusive era da nossa igreja, aí ele começou o próprio ministério, que ele fala que demora muito tempo pro de repente de Deus acontecer. Fred Figueiredo. O Fred É o menino Figueiredo. branquinho? Não. Não. Aí eu vi esse menino. Até parece com você, não parece não? Parece um É verdade. Coitado. Né? Ei. É. Olha, ô, pastor Fred, eu desejo que Deus te abençoe muito, viu? Porque eu espero que a gente possa, se for de fisionomia, que Deus te abençoe mais ainda. Mas se for de jeito, nós vamos estar legal. Então, Sim. tipo, ele fala isso. E realmente, cara, demora muito tempo pro de repente Deus acontecer. De repente, o nosso ministério alavancou. Sim. E a maior coisa que a gente escuta, principalmente na reunião de integração que a gente teve, é: eu decidi me inscrever pra participar porque eu vi aquilo que vocês estão fazendo. Viu Uau, frutos, que né? Eu vi os frutos daquilo que vocês têm feito. Eu vi a excelência com que vocês trabalham. Então, tipo, isso é muito gratificante, sabe? Não é, tipo,